E hoje a gente vai falar de uma coisa que é bem interessante, né? Era para a gente ter feito essa discussão no mês passado, mas eu estava dodói, então a gente vai fazer essa discussão esse mês, continua sendo tão pertinente quanto, que é sobre essa nova lei que surgiu, né, recentemente. Eu vou começar aqui a fazer a apresentação de slides, daí vocês já me avisem se estiver passando, se estiver tudo certo, se tiver alguma coisa errada, vocês avisem também, porque eu não vou conseguir ver direito. Já está falando que eu estou apresentando, então acredito que eu esteja apresentando. Mas daí vocês me avisam se tiver tudo certo ou se não tiver tudo certo. Opa. Tá mostrando a... Né? Coloca ele em tela cheia. Vou colocar, peraí, deixa eu só minimizar isso aqui, colocar, visualizar. Então, os menus, que daí também já melhora um pouco. E eu vou colocar para apresentar F. Opa. Era lá no menu mesmo. Aí... É que dá para fazer F5, né? Opa. Abre aquele menu de novo. Daí estava ali a apresentação de slides. Ali. Aqui. Prontinho. Perfeito. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui, então, sobre a lei de insalubridade, né? Essa lei que é 14.846, que, na verdade, ela é um marco para a gente que trabalha na área. Eu sempre falei, sempre entendi que era necessário para a gente, e é claro que eu não fui a única pessoa a pensar nisso, então é uma discussão que existe há muito tempo, e ela foi reconhecida, né? Essa discussão foi reconhecida em muitos momentos. Em 2012, teve inclusive uma enquete na área, que foi aberta para trabalhadores, pesquisadores, pudessem contribuir com ideias para pensar um projeto de lei. Porque quando a gente pensa no ambiente de museus, de arquivos e de bibliotecas, a gente já pensa muitas vezes, pelo menos para nós que estamos acostumados com isso no nosso dia a dia, em um ambiente bastante insalubre. Mas eu entendo que, para o público em geral, isso não seja a primeira coisa que vem na mente, né? Então, essa discussão primeiro foi feita dentro da comunidade, e se ela já estava sendo aí, em 2012, criada uma enquete para discutir sobre isso, significa que já estava relativamente madura, as pessoas já vinham discutindo isso há muito mais tempo do que isso. Se a gente fizer uma pesquisa sobre o tema, inclusive, a gente vai ver que diversos municípios reconheceram casos de insalubridade em museus, arquivos e biblioteca, criando, inclusive, leis municipais para, de alguma forma, garantir, né, isso dentro dos seus pequenos núcleos. Mas essas questões, né, elas são muito mais amplas, a gente não pode ter isso só para uma ou outra cidade, uma ou outra instituição, porque é um caso generalizado. Quando eu tenho a oportunidade de visitar museus, bibliotecas e arquivos no interior, e não só no interior, na capital também, a gente consegue encontrar as situações mais bizarras que a gente puder imaginar. A gente já teve essa discussão aqui em outros momentos, mas eu acho que é praticamente sempre proposital. A reserva técnica, ela fica no pior lugar possível. Vai ser um porão, vai ser um quarto fechado, vai ser um lugar úmido, vai ser um lugar escuro. As pessoas deixam as melhores salas para exposição, as segundas melhores salas para o administrativo e a pior sala, normalmente, para a reserva técnica. Isso é o comum. Não estou falando que são todos os casos, mas a maioria dos casos que eu encontrei são assim. Então, quando a gente tem um marco legal geral pensando nisso, né, falando sobre exatamente a promulgação de uma lei que não é municipal, que não está falando de uma instituição, da instituição A ou da instituição B, mas falando de algo geral, de normas para a carteira de trabalho, é um reconhecimento muito grande, vai ser um dos grandes marcos nas leis para a nossa área, né? Seja da biblioteconomia, da arquivologia ou da museologia. Quando a gente faz uma pesquisa sobre a legislação da museologia, a gente vai ter várias, né? A gente vai ter a Lei 11.904, falando do Estatuto de Museus, a gente vai ter também
falando sobre a instituição da profissão de museólogo, e essa lei, com certeza, vai entrar nesses mesmos marcos. Ela acaba sendo tão importante quanto isso para a nossa área. E quem se beneficia disso? São só os arquivistas, os bibliotecários, os museólogos? Não, são as pessoas que trabalham no museu. Mas daí a gente tem, ou em bibliotecas, ou em arquivos. Eu falo museu porque é sempre a minha área, é a área que eu estou mais habituada, mas vocês podem levar isso para as outras áreas que trabalham com espaços de memória. A lei fala especificamente de museus, arquivos e bibliotecas, tá? Então, vamos sempre pensar em museus, arquivos e bibliotecas. Então, não só museólogos, não só arquivistas, não só bibliotecários, mas qualquer pessoa que trabalhe nessas instituições e que tenha contato com situações de risco. E quais são essas situações de risco? As situações de risco reconhecidas na lei atual vão ter muito a ver com os agentes de degradação que a gente já falou em outros encontros. Acho que em alguns dos primeiros, sei lá, deve estar no 6º, 7º encontro que a gente teve. Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre quais são os agentes de deterioração do acervo, de degradação do acervo, e a gente sempre tem que pensar que isso é uma via de mão dupla. O que faz mal para o acervo, provavelmente vai fazer mal para a gente também. É por isso que nós usamos os EPIs, é por isso que nós usamos sempre máscaras, luvas, óculos, e por isso que a gente enche tanto o saco para que todo mundo use, né, quando vai mexer com o acervo. Enfim, então é bacana a gente pensar que ele está reconhecendo o museu ou o arquivo ou a biblioteca como um espaço de risco, e não necessariamente só as profissões que são reconhecidas, né, como arquivistas, bibliotecários e museólogos. Tem infinitas outras profissões que acabam atuando dentro dessas instituições, principalmente se a gente pensar em espaços públicos que muitas vezes não têm uma contratação adequada e que acaba tendo algum servidor que é realocado nesses espaços e acaba fazendo, tendo um contato direto com o acervo, mesmo sem ter treinamento. Então, a gente tem que entender a importância de reconhecer esses outros funcionários também. Então, a gente pode pensar aqui que o objetivo principal da lei foi estabelecer diretrizes para a proteção da saúde dos trabalhadores em ambientes insalubres, em locais onde há risco de exposição aos agentes patogênicos. Então, a gente pode ver aqui que eu até trouxe o textinho da lei, né, que é trabalho realizado em arquivos, bibliotecas e museus, e centros de documentação e memória expostos a agentes patogênicos. E o que vão ser esses agentes patogênicos? A gente está falando principalmente de fungos, bactérias e vírus presentes em acervos, ambientes de guarda. E, claro, no próprio ambiente, a umidade, a poeira, os materiais deteriorados. E é interessante a gente pensar no próprio ambiente, porque já existe, inclusive, o conceito de ambiente doente, né, de espaço doente. E lá no Rio de Janeiro teve um caso, inclusive, que foi reconhecido que o espaço, era uma biblioteca, estava com aquele fungo negro, né, aquele fungo preto que o pessoal fala, que é extremamente danoso para a saúde, as pessoas estavam trabalhando naquele ambiente. Então, o próprio espaço já estava contendo inúmeros agentes patogênicos, já estava contendo inúmeras coisas que poderiam causar males à saúde. E as principais são doenças respiratórias, infecções cutâneas, alergias, intoxicações, e isso pode se tornar crônico. Eu estava falando aqui no começo da live, ó, minha voz ainda não está 100%, que eu acredito que a minha falta de voz no mês passado foi, inclusive, causada por causa dessas condições ambientais. Eu trabalho frequentemente em reservas técnicas, e atualmente eu estou trabalhando com um acervo de papel. Acervos de papel, eles, como quase todos os acervos orgânicos, né, papel, tecido, eles normalmente são ambientes muito agradáveis para a proliferação de fungos e bactérias. E quando a gente está fazendo a higienização em acervos, a gente consegue, inclusive, ver claramente a presença de fungos e de bactérias. As bactérias, inclusive, são caracterizadas por manchas de uma determinada coloração, né? Normalmente coloração rosada. A gente consegue fazer essa identificação. E mesmo eu utilizando sempre, de verdade, porque eu sou uma pessoa muito chata com isso, EPI, luva, máscara e óculos, no mínimo, e jaleco, ainda assim, eu acredito que eu tive aí uma reação alérgica respiratória por causa desse contato com o acervo, apesar de todos os cuidados que eu tenho.
trocar a luva toda hora, passar álcool toda hora, não importa. O próprio ambiente que a gente está acaba sendo insalubre. A gente acaba tendo contato com isso. E durante a higienização, a gente acaba, infelizmente, aspirando mesmo com máscara. E eu nem estava usando essa máscara simples que a gente usou durante a Covid, eu estava usando uma máscara mais robusta. E eu posso dar infinitos outros exemplos para vocês. Se a gente pensar em infecções cutâneas, eu sempre dou um exemplo de uma vez que eu estava trabalhando em um museu, ainda nem, nossa, faz muito tempo mesmo, e a minha estagiária, ela foi pegar uma roupa, né, de novo, a gente está falando de uma matéria orgânica, e essa roupa, ela estava lá há muito tempo, e ela estava com um jaleco de manga curta, e a roupa entrou em contato com a pele dela, e eu tinha falado para tomar cuidado, enfim, mas daí ela também foi tentar experimentar alguma coisa desse jeito, na hora que eu não estava vendo, e ela teve uma seríssima infecção cutânea, ela ficou cheia de bolinhas. E não importa o que ela fizesse, o tratamento demorou bastante tempo, dava para ver perfeitamente o lugar onde o acervo tocou. E essa é uma das questões. A gente tem vários tipos de acervo, a gente trabalha com várias coisas. A gente tinha, por exemplo, em um dos museus que eu trabalhei, um acervo médico muito grande. Então, imagina se aqueles instrumentos médicos, né, se aquele instrumental médico não foi doado depois de ter sido feita uma esterilização adequada. Quais os riscos, né, que o profissional está correndo na hora de manusear aquilo? Quantas doenças a pessoa não pode pegar na hora que ela faz esse contato com o acervo? Então, a gente tem que pensar sempre em todas essas possibilidades de coisas que podem acontecer com a gente. E mais, né? Além de tudo isso, muitas vezes a gente acaba trabalhando com alguns materiais que também são tóxicos. Porque eu estou falando aqui de fungos, bactérias e vírus, só que a gente pode pensar em outros agentes também. A gente pode pensar nos agentes químicos, né? Esses primeiros que eu falei são agentes biológicos. A gente pode pensar nos agentes químicos que nós teremos acesso. Quando a gente trabalha com tratamento de acervos, principalmente, pensando numa higienização que não é só a mecânica, né? A higienização mecânica é essa que a gente faz com trincha, com pincel, que é mais para tirar sujidades, é algo mais superficial. Mas muitas vezes em instituições a gente precisa dar banhos químicos, a gente precisa fazer tratamentos diferentes, principalmente, de novo, em matérias orgânicas. Então, se a gente for fazer um tratamento de acervo de papel, a gente vai acabar trabalhando com alguns materiais, com alguns elementos que também podem fazer mal para a gente. Vamos pensar, por exemplo, em peróxido de hidrogênio, essas coisas que a gente usa para fazer o clareamento do papel, que a gente usa para fazer o tratamento de manchas. Tudo isso tem um certo risco, por isso que a comercialização dele nem é natural, né? Quando a pessoa vai fazer a higienização de negativos de foto, algumas pessoas trabalham com benzina, a gente sabe que a benzina é tóxica, principalmente trabalhando em espaços que não são aptos para receber esse tipo de produto. Lembra, onde que é a reserva técnica? Normalmente o laboratório vai estar junto, porque a instituição não vai ter condições de ter um laboratório separado da reserva técnica. Então, é um lugar que já é úmido, já é fechado, e a pessoa já vai trabalhar com alguns elementos e solventes que podem fazer mal. Tá? Eu, normalmente, não faço nenhum tipo de ação de tratamento químico em acero se eu não tiver um laboratório para fazer. Mas eu sei que muitas pessoas fazem nesses ambientes que já não estão preparados para isso. Além de tudo isso, a gente ainda tem que pensar em algumas outras coisas, nas condições ambientais, por exemplo, né? A própria umidade, a própria poeira, os próprios materiais deteriorados que vão criar um ambiente já não saudável. Então, não só o acervo, mas tudo aquilo que está em volta dele pode ser bem trágico para a gente. E a própria questão do acondicionamento desse acervo, muitas vezes prateleiras muito grandes, muito altas, muito entulhadas de coisas, o risco de cair na pessoa, né? Muitas coisas que podem acontecer e que a gente imagina que a segurança do trabalho está fiscalizando, mas como são espaços que muitas vezes não são vistos como algo além de um espaço para contato com o público, não é levado a sério. Então, tanto em bibliotecas, principalmente, quanto em museus, as pessoas normalmente imaginam como um espaço muito fácil de se trabalhar, muito tranquilo de se trabalhar. Se vocês conversarem em prefeituras, eles vão falar, inclusive, que as pessoas não fazem nada nesses espaços, né? É um discurso muito disseminado.
E eles não entendem o grau de trabalho que você tem e o grau de risco que você tem quando você faz isso. Então, muitas vezes, não tem uma fiscalização adequada. Mas vamos continuar aqui. E aí, o que eu estava falando, esses agentes de degradação, muitas vezes, eles vão agredir os trabalhadores também, né? A gente pode encontrar, eu tinha falado já, me atravessei aqui no slide, mas enfim, porque eu me empolguei, mas pensando nesses micro-organismos que vão causar doenças em humanos. E, de novo, como as tipologias de museus são infinitas, infinitas são as doenças que a gente pode adquirir com isso. Se a gente trabalha com acervo botânico, com acervo de história natural, a gente vai ter contato com outras questões também, né? A gente pode ter contato com doenças já presentes em animais, em patologias que eles já apresentam. Se a gente trabalha em museus que tenham restos mortais, a gente pode ter contato com isso também. Sem contar todas as questões psicológicas de trabalhar nesses espaços. Muitas vezes os museus e bibliotecas e arquivos não têm uma equipe suficiente para lidar com a quantidade de trabalho, e a pessoa ela pode acabar se sentindo sobrecarregada e tendo crises de pânico e coisas muito mais comuns do que vocês imaginam para esse tipo de trabalhador, tá? Então, essa lei, ela é incrível, ela é algo super importante, mas, como sempre, eu gosto de trazer algumas outras questões para a gente pensar aqui também, tá? Isso eu estou trazendo com base em algumas coisas que eu li de colegas da arquivologia, da biblioteconomia, principalmente porque eles são super ativos, né? Eles têm os seus sindicatos muito ativos e pessoas trabalhando muito nessas pesquisas e nessas questões, mas também alguns textos da museologia. E a gente tem que lembrar algumas questões. Essa lei, do jeito que ela está, ela é pensada para a CLT, tá? Então, nos espaços públicos, normalmente, os trabalhadores de arquivos, bibliotecas e museus não são CLTistas, né? Normalmente, eles são servidores públicos. E essa lei, que é um marco tão importante, não abraça os nossos colegas. Porque essa lei não vai regir o regime deles. Eles vão estar regidos por outras coisas, né? Pelas NRs, principalmente a NR15, que é a que versa sobre insalubridade. E eu até trouxe para vocês aqui, eu não coloquei no slide, porque eu achei que ia ficar muito texto, mas foi feita uma instrução normativa em 2022 que vai exatamente contra aquilo que está sendo discutido aqui. Essa instrução normativa diz o seguinte, que se tratando de concessão de adicional de insalubridade em decorrência de exposição permanente a agentes biológicos, que é isso que a gente está falando, né? Lembra que eu acabei de comentar que fungos, vírus e bactérias são agentes biológicos de degradação do acervo, mas são também agentes biológicos que afetam a nossa saúde? Então, serão observadas as atividades e condições estabelecidas na NR15. E o artigo 1º diz que o contato com fungos, ácaros, bactérias e outros micro-organismos presentes em documentos, livros, processos e similares, carpetes, cortinas, etc., sistemas de acondicionamento ou ar, estão excluídos, eles não vão se caracterizar situação para pagamento do adicional que se trata a questão de insalubridade de agentes biológicos. Então, enquanto a gente tem uma promulgação para a lei aí de CLTistas, que é essa que a gente está discutindo hoje, quando a gente pensa em servidores públicos, em todas as esferas, mas principalmente, sei lá, federal, né, que estão enquadradas nas NRs, a gente tem uma, né, nota que vai contra isso que está sendo discutido. Então, a lei não está aí ao lado deles, eles vão ter que fazer uma outra discussão, uma outra luta e pedir, de repente, para fazer uma revisão disso, porque esse é um texto de 2022, é um texto recente, de repente aproveitar toda essa discussão que está acontecendo em cima dessa lei e apresentar que, né, precisa ser revista essa NR. Além disso, eu achei isso muito legal, foi uma discussão que eu vi de arquivistas, eu acho bacana todo mundo acompanhar, depois eu até passo o link para vocês, que eles falam coisas super interessantes sobre o tema, mas é bacana para a gente pensar nisso. Outra coisa importante para a gente pensar, mesmo para quem é CLTista, a insalubridade, ela não é automática, então a pessoa não vai ganhar essa bonificação automaticamente, precisa ser feito um laudo e uma solicitação, tá? Então, independente de qualquer coisa, a insalubridade ela só vai ser feita quando tiver laudo. E o mais interessante disso tudo, que é
para insalubridade não conta retroativo. Então, a pessoa pode estar trabalhando nesse ambiente extremamente desagradável há 15 anos e sofrer com várias doenças crônicas causadas por fungos, bactérias, ácaros, qualquer coisa assim, principalmente respiratórias, e não vai contar todos esses 15 anos que ela trabalhou, somente a partir desse laudo específico e dessa solicitação. E também é interessante pensar que a pessoa não vai ter uma bonificação na aposentadoria dela. Em muitos casos de trabalhadores que têm bonificação por insalubridade, eles conseguem se aposentar mais cedo por causa dessa insalubridade, né? No caso da nossa insalubridade, ela não se enquadra nisso, tá? Então, complicado. A gente tem que pensar que essas coisas são... A gente teve um marco incrível, né? A gente teve várias coisas absurdas que estão acontecendo nessa lei, é um reconhecimento muito legal. Mas tem outras coisas que a gente também tem que pleitear, que a gente também tem que acreditar e que a gente também tem que ir atrás. Essa questão dos servidores, para mim, é fundamental. Principalmente porque a maior parte dos arquivos, bibliotecas e museus ainda hoje são públicas. Então, vamos pensar para além da lei, né? Todas essas questões. A gente tem que pensar na adequação das instalações para minimizar riscos, né? Então, sempre ter uma fiscalização desses espaços de trabalho é uma coisa que não acontece, e eu vou depois mostrar umas fotos chocantes para vocês. As pessoas trabalham em situações que são completamente ridículas e que ninguém deveria trabalhar nessas situações. Né, treinamentos regulares sobre esses riscos, sobre as medidas de proteção. O que mais acontece quando eu faço visitas em museus é ter certeza que ninguém nesses espaços sabe da importância de utilizar luvas. As pessoas, inclusive, até acham graça nisso, porque elas não compreendem que a saúde delas está em risco, acaba parecendo uma certa frescura. E quando a gente tem contato com acervo, a gente sabe que não é fresco. Se você pegar uma luva e passar a tarde inteira mexendo em um acervo de papel e olhar a sua luva depois, você nunca mais vai mexer em acervo nenhum sem luva e talvez nem nos livros da sua casa. Quando você pega um acervo e olha no microscópio e você consegue ver claramente os fungos, você consegue ver todo aquele material biológico vivo ali, você também vai deixar, com certeza, os EPIs ao seu alcance o tempo inteiro para trabalhar com isso. Também tem que ter um procedimento de desinfestação, né, de desinfecção, do controle dos agentes patogênicos, que é uma coisa que também não acontece com frequência. O máximo que acontece é uma desculpinização uma vez por ano, no melhor dos casos. Não tem necessariamente um tratamento mais profundo para isso. O acervo, então, as pessoas quase nunca têm condições de fazer um tratamento adequado do acervo, e esse acervo ele continua ali, proliferando, né, esses materiais biológicos que vão ser aspirados, que vão entrar em contato com os trabalhadores, com o público também, mas com os trabalhadores principalmente, que são as pessoas que estão ali o tempo inteiro em contato com isso. Tem que pensar também nesse papel dos órgãos reguladores, né? A gente tem todas essas profissões, né? Todas as nossas profissões, a gente tem conselho de classe, a gente tem sindicato, a gente tem várias coisas, e muitas vezes a gente não vê um papel presente deles nessa, pelo menos num estímulo à fiscalização desses espaços, tá? E eu também queria saber como que vai ser dessa lei, né, a própria fiscalização do cumprimento dela. Porque como é uma coisa que a pessoa tem que solicitar, vai ser um pouco complicado, né? Vai ficar mais ou menos, por assim dizer, né? Enfim, ao critério de cada um. E se as pessoas não tiverem conhecimento dessa lei, o que também é uma coisa muito fácil de acontecer, afinal de contas, as pessoas que trabalham em museus muitas vezes não têm nem contato com o próprio estatuto de museus, não tem nem contato com as normativas do ICOM, né? Então, quanto mais com a nossa legislação, pensando em questões do trabalhador, né? De novo, falando que a gente está falando de todos os trabalhadores das instituições que tenham contato com isso, não somente arquivistas, museólogos, bibliotecários, porque para esses eu acho que é mais fácil essa informação chegar, mas se a gente pensar no servidor realocado, se a gente pensar nas pessoas que estão trabalhando com esse acervo há muito tempo e já têm mais idade, é uma situação complicada. Inclusive, o que acontece muitas vezes é realocar um servidor muito antigo para um desses espaços, imaginando que ele vai ficar mais tranquilo nesses espaços e coloca ele em contato com agentes patogênicos que podem piorar a situação de saúde de uma pessoa de mais idade, enfim, essas coisas, né? E aí, pensando de novo aqui nos benefícios dessa lei,
que é essa maior proteção à saúde dos trabalhadores em museus, claro, né? Essa prevenção das doenças ocupacionais, principalmente as respiratórias. De novo, salientando para vocês que o fato da minha voz ainda não está 100%, eu tenho quase certeza que é isso. Tem muito. Oi? Ela falou, se você pegar um dia, gente, trabalhar com a lupa e fazer os comentários após. Você nunca mais vai querer pegar isso aí. A quantidade de bactérias. Então, pensando nessa prevenção de doenças ocupacionais, pensando na promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável, né? De novo, falando dessa prevenção de doenças ocupacionais, eu estou com um problema respiratório, estava tomando um monte de remédio, enfim, por causa disso, e eu não sou, com certeza, a única pessoa. Se a gente conversar com trabalhadores em museus, a gente vai encontrar muitas pessoas com doenças respiratórias crônicas, tá? E pensar nesse marco para a área, porque tem esse reconhecimento do papel dos trabalhadores de museus, e aí vocês colocam museus, arquivos, bibliotecas, centros de documentação, enfim, vocês entenderam lá na lei, como além de trabalho de secretaria e recepção, porque muitas vezes, para quem está de fora, o trabalho dentro desses espaços se resume a isso, né? Ao atendimento ao público, ou ao atendimento ao telefone, é um trabalho puramente administrativo, e não é o caso. A gente trabalha com várias coisas, a gente trabalha com um longo processo, né, dessa cadeia de salvaguarda, de documentação, de pesquisa e disposição de acervos. Então, quando a gente tem um reconhecimento da insalubridade desses espaços, eles estão vendo, eles estão olhando para a gente, é o governo falando que o nosso trabalho não é só um trabalho de secretaria e recepção, que o nosso trabalho vai para muito além disso. Eles estão reconhecendo os trabalhos dos bastidores das instituições. Isso é fundamental para a gente. Quando essa lei foi sancionada, se vocês olharem lá nas redes sociais do Ministério da Cultura e do Instituto Brasileiro de Museus, vocês vão abrir os comentários e vocês vão entender o grau de ignorância que as pessoas têm sobre esse tipo de trabalho. Então, a gente encontra, inclusive, críticas sobre isso, como se a pessoa que trabalha nessas situações não estivesse lidando com nada perigoso, mas não por maldade, é porque as pessoas desconhecem o que a gente faz, e desconhecem a amplitude e o alcance do nosso trabalho cotidiano. Então, a pessoa acaba reclamando que a gente está ganhando um direito que a gente já devia ter há muito tempo, porque ela desconhece isso. E essa esfera de desconhecimento não é só da população geral, é inclusive dos nossos empregadores, é inclusive dos nossos governos, dos nossos municípios, enfim, daqueles que nos regem, né, onde quer que nós estejamos. Então, quando a gente tem uma lei que fala sobre isso, é um reconhecimento disso. Essa, para mim, é a parte mais importante. É claro que a bonificação financeira de quem trabalha é muito legal, mas entender que essa bonificação financeira, ela está só compensando os males que você tem na sua saúde decorrente do seu trabalho. Isso não é um presente, isso é um direito. Né? E o reconhecimento desse direito é o mais importante para a gente. Então, entender tudo isso que a gente está falando. E para quem acha que é besteira, para quem acha que é pouco, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês olharem e pensarem se é saudável trabalhar em ambientes assim, tá? Eu jamais vou dizer onde são esses espaços. Mas vocês acham que é saudável você trabalhar entrando dentro de um banheiro para pegar os seus livros e fazer a higienização deles? Você acha que é saudável trabalhar em um lugar atulhado de coisa? Você acha que é saudável trabalhar em um lugar que tem estantes de quase 3 metros de altura, que não tem proteção, cheia de bactérias, cheia de fungos, cheia de ácaros, e que as pessoas manuseiam as coisas sem o mínimo equipamento de segurança? Então, é interessante a gente pensar que esse é o trabalho real das pessoas que lidam com o acervo no cotidiano. Aquela reserva técnica bonita, aquela reserva técnica exemplo que a gente vê, ela quase nunca existe. Mesmo em situações em que a instituição tem mais dinheiro, ela quase nunca existe do mesmo jeito. Então, é para a gente pensar nessa importância desse reconhecimento do nosso trabalho como algo além de acompanhamento de público e recepção, enfim. Todas essas questões que acarretam com aquilo que a gente escolheu fazer, claro.
Então, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. De novo, eu não sou advogado, sou museóloga, eu estou trazendo a minha percepção da área e das implicações que a gente vai ter no nosso cotidiano. Tem outras implicações legais que eu acho super importante, principalmente para quem é servidor, dar uma olhada, ir atrás dos sindicatos, para tentar fazer a modificação, né, dessa normativa que saiu de 2022, para ser incluso nessa lei, né, de uma forma geral, para que seja uma coisa que consiga abraçar todos, enfim, muitas coisas importantes. Eu acho que é um marco fundamental. Nossa, eu nem tinha me formado quando eu já discutia que era necessária a insalubridade para nós que trabalhamos em espaços de memória e lidamos com acervo. Então, eu tenho achado uma grande vitória, realmente, assim. Então, eu vou parar aqui um pouquinho, beber água, e vocês fiquem à vontade para começar a conversar. Pode falar. Bom dia a todos. Sara, do Centro de Memória aqui da Unimontes. Mari, é engraçado você falando, porque foi praticamente uma narrativa do que nós vivemos no mês passado aqui, né? O nosso centro ele é todo virtual, e nós recebemos um chamado da nossa praça de esportes aqui, que encontraram vários documentos sobre a história da praça, só que estava debaixo da arquibancada. E, assim, uma colega denominou o local de Caverna do Dragão, só para você ter ideia do local onde estava esse material. Então, assim, foi uma aventura, porque o material estava... Espera aí, só um minutinho. As crianças jogando, elas empolgam, desculpa, gente. Imagina. E aí, a gente encontrou, para acessar o material, nós não conseguimos entrar, porque tinha documento tanto no chão, úmido, mofo, xixi de rato, barata, todo tipo de animal que você pudesse encontrar. E aí eu ainda perguntei o moço assim, tem rato aí? Ele falou, não, rato não tem mais, porque os gatos comeram. Tem xixi de gato. Então, assim, falei, meu Deus. E aí nós pedimos para o pessoal que estava lá retirar todo o material. E aí eles não tiveram o cuidado de tirar só os documentos que a gente pediu. Eles tiraram todo o lixo e nos entregaram. Então, assim, foi um processo muito formiguinha para poder separar, né, o que era realmente importante de documento. A gente ainda está nesse processo, mas nós tiramos realmente muito documento que não deu para recuperar, infelizmente. Mas, graças a Deus, assim, a gente vai conseguir recuperar muita coisa que vai dar para a gente refazer um pouco dessa história, né, digitalizar essa documentação, mas eu também adoeci, com todo o cuidado que a gente teve, eu ainda fiquei alguns dias aí adoentada também, mas assim, é um processo importante, é um processo que a gente precisa passar, porque se a gente quer contar uma história, principalmente a gente que trabalha com os centros de memória virtuais, né, a gente precisa passar por isso para poder digitalizar esses acervos. E o mais engraçado que eu estava comentando com a nossa equipe é porque, assim, todos os documentos estavam jogados lá, e quando a gente demonstrou a importância, e a gente ficou empolgada de ter encontrado o material, a equipe da praça, o pessoal da Secretaria de Esporte, o pessoal da equipe, eles aí perceberam a importância daquele material e agora estão atrás da gente, pressionando, cobrando que a gente apresse essa digitalização para passar para eles esse material já pronto, limpo, digitalizado, para que eles façam essa divulgação, publique, porque estamos em ano eleitoral, principalmente, né, prefeitura e tudo, para que eles possam estar divulgando isso. Então, assim, o material estava jogado há anos, inclusive a minha colega, ela estava procurando parte desse material em 2020 para a dissertação de mestrado dela, e não encontrou, desde 2020 ela estava procurando. Por um acaso acharam debaixo da arquibancada,
de forma totalmente já quase que inutilizável, e agora eles estão nos pressionando e, assim, querendo que a gente faça registro, querendo que a gente faça vídeo, querendo ir lá para poder... E tá uma pressão horrorosa, eles iam jogar fora. E tá uma pressão em cima da gente, querendo que a gente assine documento de que recebeu, de que quando a gente vai devolver. Então, assim, é muito engraçado quando a gente passa para eles a importância de uma documentação, né? Mas aí a gente já falou, não, o nosso centro, ele tem outras prioridades também, a gente tem que ir com calma, não é tão simples assim, tem que higienizar, tem todo um processo. Mas aí eles, então, sossegaram. Mas é muito importante esse processo, né? Seguir todas essas etapas para que o material ele chegue com uma qualidade para digitalizar e a gente possa utilizá-lo e deixar também disponível para as outras pessoas, né? Deixar acessível para as outras pessoas. Então, foi muito bacana também essa narrativa que você colocou, porque eu me identifiquei muito com o trabalho que a gente está fazendo aqui. Eu acho que a gente que trabalha, né, sempre com os bastidores, a gente vai se identificar com as piores situações possíveis. Porque você falando isso, eu já lembrei de várias situações que eu passei que são mais ou menos isso. E esse negócio de xixi de rato, gente, é tão perigoso que vocês não têm ideia. Porque se o rato ele come algum veneno e ele morre por veneno, o xixi dele vai conter traços desse veneno. E esse veneno também é tóxico para a gente. Tá? Então, mais uma coisa que também pode fazer mal, inclusive matar. E a gente não leva isso a sério. E as pessoas não levam isso a sério. Então, é totalmente bizarro, porque os acervos estão sempre no pior lugar possível, na pior situação possível, e a gente que acaba lidando com isso. Enfim. Mais do que justo o reconhecimento, né? O Elidio Amar disse que tema importante demais, assim que sair no YouTube, ele vai encaminhar essa apresentação no Conselho de Classe. Ah, perfeito, é isso. Inclusive o texto da lei, e se você quiser, depois eu te mando a outra discussão que o pessoal fez da arquivologia, que está bem legal. Mariana, a hora que você estava comentando a respeito de você até ter pego bactérias, né, no local de trabalho, eu já ia escrever assim, mas por que vocês não usam máscaras, não usam luvas? E, na sequência, você até já respondeu isso. Mas o que eu achei interessante é que essa sala, né, ela deveria ter um preparo melhor, visto que, embora vocês todos, com todos os equipamentos necessários, ainda pegam bactérias, então ela teria que ser muito mais higienizada, não sei de que forma, talvez, para que vocês não sofressem esses danos de saúde, não é verdade? Com certeza. Só que nem eu comentei, a pior parte é que normalmente deixam já no pior lugar possível. Eles deixam normalmente a sala que sobrou para reserva técnica. Ah, tá sobrando ali um cantinho, um quartinho, alguma coisa assim. E eu sempre digo que é o contrário. Eu, se fosse montar um museu, separaria uma das melhores salas para reserva técnica, porque tudo que não está em exposição está na reserva técnica, e normalmente tem mais coisa na reserva técnica do que na exposição. E a gente precisaria de climatizador, filtro de ar, né? Um lugar arejado, um lugar limpo, um lugar fácil de lidar. Olha, mas você sabe, aí que está, né? Se, vamos dizer, entre aspas, os poderosos não valorizam, como é que a população vai valorizar, né? E aí, quando a gente faz um trabalho, a gente divulga a questão de visitar os museus, muitas pessoas não se interessam, porque quem está lá em cima também não dá nem a mínima, né, para esse tipo de prevenção, de cuidado de saúde. Então, realmente, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que estar fazendo, conscientizando não só a população de vir ao museu, como também conscientizando quem pode de realmente dar a devida atenção à questão da saúde, principalmente dos funcionários, de quem faz uso da sala, né? Perfeito. Até porque tem gente que passa 20, 30 horas dentro desses espaços, né? E, enfim, mas é isso, mesmo a gente utilizando os EPIs, e é uma coisa que, putz, quem me conhece sabe que eu sou muito chata. Eu não reutilizo luva nem a pau, eu não, né? Tipo, tiro a máscara, jogo fora, tiro máscara, jogo fora, uso jaleco normalmente, enfim, eu sou bem chata mesmo.
E mesmo assim, é que pode não ser, né? Mas eu tenho para mim que foi por causa desse contato com esse Sim. último acervo que eu mexi, porque bate muito a época, né? E Sim. é o que você comentou, as pessoas não entendem o trabalho que a gente faz. Então, primeiro, elas já não entendem, não valorizam o que é um museu, né? Ou um arquivo, ou uma biblioteca. Esse é o primeiro ponto. Depois a pessoa entender o que é um museu, um arquivo, uma biblioteca, a gente começa a conseguir explicar o que a gente faz dentro desses espaços. Para só então a gente conseguir. Então é um caminho muito longo, né? As pessoas normalmente não estão dispostas a percorrer um caminho tão longo para entender isso. E é uma coisa assim, né? Absurda. Absurdo. Mas eu sempre bato pé que a gente precisa ter um lugar bom para reserva técnica, e normalmente não me ouvem. As pessoas constroem museu sem conversar com um museólogo, né? Isso já é a primeira coisa. A pessoa vai readaptar um prédio, vai construir um prédio para museu, e ela não conversa com o museólogo, o que não tem nenhum sentido. Se você vai construir uma cozinha industrial, você vai conversar com os cozinheiros, né? Para entender o que eles precisam. Então, se você vai construir um museu, você precisa conversar com o museólogo. Ele vai falar como que as coisas precisam ser feitas. Eu posso não saber construir, mas eu sei as necessidades, né, dentro do espaço. E às vezes a gente ainda tem que discutir por que é necessário. Sempre explicando, não, mas por que isso é necessário? Não, mas por que aquilo é necessário? É interessante. Enfim, eu queria trazer esse tema quando ele ainda estava bem quentinho, mas ele ainda está um pouco, né? Porque, poxa, saiu em abril e a gente está em junho, então ele está super em alta. Fiquem à vontade, se alguém mais quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, enfim. Deixa eu te falar, eu tive domingo trabalhando aí no Museu do Folclore como monitora. Ai, que legal! Não, você não tem ideia de como eu fiquei feliz quando eu entrei naquela live lá, porque a gente ia conversar aquela reunião e vi vocês. Eu sinto que, nossa, é uma realização, porque parece que isso aqui funciona, sabe? Ele reverbera de verdade. Verdade. Eu fico muito feliz. Obrigada mesmo. Muito legal, muito legal gostou? mesmo. Amei, amei. Achei que a hora passou rapidinho, teve muita visitação. Foi muito interessante. Nossa, foi rapidíssimo. Amei. Se eu pudesse, ficava o dia inteiro lá. É o fato que eu mais gosto de... É que faz tempo que eu não faço mediação com o público, sendo sincera. Mas o que eu mais gostava das mediações é justamente esse contato, né? Que a gente tem com as pessoas, as trocas, as histórias. É sempre muito divertido. É legal, muito bom. É muito bem. Fiquei feliz. Eu estou feliz que você está aqui com a gente. Olha, hoje eu tinha um compromisso em Taubaté, falei, não posso faltar, joga para amanhã. Mas não, joga para amanhã, porque hoje não falta de jeito nenhum. No mês passado não teve, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, meu horáriozinho está reservado para cá. Obrigada pelo carinho. Muito gostoso. Você explica muito bem, a gente entende, participa, isso é muito legal. Muito bom, edifica Obrigada, muito. eu fico com vergonha, mas eu fiquei muito feliz. E sempre tem uma turminha legal, nós estamos com 21, né? Está uma turminha bem bacana, né? Quase sempre o mesmo número, né? Muito bom. Eu fico bem impressionada porque eu acho um horário horrível, na verdade, porque é delicado. No horário de trabalho, né? Então muita gente assiste durante o trabalho, mas eu acho que a gente tem um bom número presente. Bom número, Essa live eu gostaria que tivesse mais gente, porque esse tema eu acho ele muito importante e gostaria que ele fosse bem disseminado. Mas a gente tem que estar realmente divulgando para a turma, né? Eu estava lá em Taubaté e falei, pessoal, gente, precisa assistir, são legais. Aí o pessoal, mas que hora? Aí a hora para eles é a mesma que atrapalha. Mas, assim, é falta de, pelo menos, assistir uma vez. Eu acho que a hora que assistir uma vez, daí fica com vontade de assistir mais, né? E pelo menos vai estar no YouTube para assistir depois, né? Mas eu falo na questão até de participação. Por exemplo, eu fiz formação em artes visuais, licenciatura, lá na FASC, né? E aí, semanas que foi retrasada, que eu falei com o pessoal a respeito, né, dessa live aqui. Nossa, mas assim, eu não tive muito tempo de contatar, porque é um trabalho realmente delicado. Eu sei que é interessante para o pessoal,
mas o pessoal você tem que meio empurrar, intimidar, porque eu acho que a hora que ele assistir a primeira, ele não para mais, sabe? Então, assim, é esse, e lá em Taubaté também, eu falo em Taubaté porque eu estou pouco tempo aqui, né? Mas lá em Taubaté também tem a Escola de Artes Fego Camargo, e lá tem a aula de História da Arte, é muito interessante, e bate com muita coisa que você fala. Daí eu comentei por alto com o pessoal, falei, gente, precisava fazer um arranjo, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Mas vamos ver, uma hora sai. Obrigada pelo carinho. Muito bom. Eu gosto de ter mais que falar, né? Obrigada. Imagina. Vem. Deixa eu fechar aqui. Gente, se alguém mais quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, viu? Então, acho que a gente vai encerrar o Terças por hoje. Mês que vem nós temos mais, né? Porque não era para a gente ter, não estava previsto no nosso cronograma, mas como eu fiquei dodói, a gente vai ter mais um Terças, e aí depois a gente vai divulgar o próximo cronograma mais para frente. Ah, para em julho, então? Vai parar em julho, provavelmente a gente... Depois eu converso com a Manu, mas acho que a gente vai ter um pouquinho de férias, e aí depois a gente volta. Minutinho só para a gente abrir as câmeras para tirar nossa foto, hein? Não podemos deixar de registrar. Quem puder, né, abrir a câmera, eu vou desafixar aqui a Mari para a gente ficar todo mundo nos mesmos. Quem puder, lógico, nos ajuda. E a gente vai decidir o próximo cronograma, mas a gente vai entrando em contato com todo mundo, né? Que a gente tem os e-mails, e vamos enviando. Qualquer problema com certificado, se não recebi o certificado, envia e-mail para a gente, que a gente verifica cada caso e vamos fazer certificados individuais. Mas a nossa via normal para emissão de certificado é você ir na sua conta do Simpla, vai lá e pega o certificado, e também depois, logo após, assim, uns 15 dias, 20 dias após o acontecimento, que no caso é dessa de hoje, daqui a 15 dias vocês recebem no e-mail o certificado. Tá bom? Então agora vamos lá no clique, 1, 2, 3 e já. Pronto, acho que deu. Muito obrigada a todos. Qualquer coisa, envie e-mail aí para a gente, que a gente está à disposição, tá? Obrigada, viu, gente? Até logo. Até mês que vem. Obrigada pela participação toda. Obrigada. Depois, beijo. Tá, beijo.